galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a Tia Lindy veio aqui para contar para vocês uma outra história da Bíblia que se encontra lá no livro de Daniel, no capítulo 6. É uma história que eu gosto muito! Chama Daniel na Cova dos Leões. Então vamos lá para a história? Havia um reino o seu rei se chamava Dário. Esse rei Dário escolheu 3 homens, 3 presidentes para ajudá-lo ali governar o seu reino. E entre esses presidentes tinha o Daniel. O Daniel, ele se destacava em tudo que ele fazia, pois Daniel, ele sempre fazia o seu melhor. Tudo que Daniel fazia era com excelência. Daniel era um homem bom e leal ao seu rei e também ao seu Deus. E o rei Dário se agradava cada dia mais com Daniel e eles se tornaram amigos. O rei Dário gostava de Daniel. Tinha os outros presidentes, os outros homens, que ficaram com muita inveja de Daniel. Ficaram com inveja, gente, que coisa feia, né? Eles ficaram com ciúmes, inveja de Daniel. Sabe o que esses homens faziam? Ficava vigiando Daniel, observava tudo que Daniel estava fazendo, porque esses homens queriam encontrar algum defeito em Daniel, para ir lá, sair correndo e fofocar de Daniel para o rei Dário. Mas por mais que esses homens ficavam vigiando, observando Daniel, eles não encontravam nada de errado em Daniel, pois Daniel, como eu disse, ele era leal ao seu rei, ele era bom e tudo que fazia, fazia com excelência. Isso mesmo, Daniel era um homem bom e ainda ele era um homem de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia para o seu Deus. Então, o que esses homens fizeram? Observando Daniel, não encontraram nada de mal em Daniel para ir lá sair correndo, fofocar para o rei Dário. Eles tiveram uma ideia, pois via Daniel 3 vezes ao dia lá orando, fazendo suas petições ao seu Deus. Então eles falaram assim: já sei, vamos lá no rei Dário, falar para ele fazer uma lei, convencer ele a assinar uma lei, um decreto, que durante 30 dias ninguém poderia fazer petições, fazer pedidos a outro Deus, a outro rei, se não for ao Dário. Então foi isso que eles fizeram. Eles saíram correndo, chegaram lá no rei Dário e falaram assim: rei Dário, tivemos uma ideia. Por que o senhor não pega e faz um decreto? Assina uma lei falando que durante 30 dias ninguém aqui do reino pode fazer petições, pedidos a outro rei, a não ser o senhor. O rei Dário olhou para eles e se agradou da ideia e concordou. E esses homens falaram: o rei Dário pegou e concordou e assinou essa lei, assinou o decreto. Ele assinou. Porém, Daniel, sabendo dessa lei, desse decreto, ele continuou fazendo as suas orações, as suas petições ao seu Deus. Continuou sendo leal e fiel a Deus e também ao seu rei. Naquele mesmo dia, Daniel subiu lá no seu quarto e começou a orar para o seu Deus, fazer as suas petições para Deus. E aqueles homens estavam lá esperando só esse momento. Quando eles viram Daniel lá orando, falando com outro Deus,
servos que o te livre. E ele saiu e ele foi lá para o seu palácio. Nisso, o rei Dário, ele jejuou a noite toda para que Deus livrasse Daniel lá da cova dos leões. E sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo para livrar Daniel da cova dos leões. Deus enviou esse anjo para cuidar de Daniel. O anjo fechou a boca dos leões. Sim, passou a noite toda Daniel lá dentro da cova dos leões e o anjo junto, fechando a boca dos leões. Que legal, né? Vamos ver o que aconteceu? De manhã, o rei Dário foi lá correndo e falou assim: Daniel, você pode me responder? O teu Deus que tu serves continuamente te livrou? Te salvou dos leões? E o rei Dário ficou surpreso porque ele ouviu uma voz daqui de dentro. Era Daniel e falou: Oi, meu rei que vive. O meu Deus enviou um anjo aqui dentro para fechar a boca dos leões e nenhum mal me aconteceu. O rei Dário, ouvindo a voz de Daniel, mandou rapidamente abrir a cova dos leões e tirarem, Daniel da cova dos leões. Daniel saiu da cova dos leões sem nenhum arranhão. Daniel estava inteirinho. Deus cuidou de Daniel lá dentro da cova dos leões. E olha que os leões estavam famintos. Os leões estavam com muita fome. Mas o anjo não deixou os leões fazer mal a Daniel. Ordem de Deus. Quando o rei Dário viu que Daniel estava intacto, inteiro, sem nenhum arranhão, ele entendeu o quanto poderoso é o Deus de Daniel. E ele entendeu que ele caiu numa armadilha. Ele viu que aqueles homens queriam fazer mal para Daniel, pois ficaram com inveja, ciúmes de Daniel, por o rei Dário ver graça em Daniel. O rei Dário mandou lançar aqueles homens que tramaram contra Daniel lá na cova dos leões e fecharem a porta. Logo os homens nem tinham entrado lá no fundo, perto dos leões. Os leões acabaram com aqueles homens. Só deixaram os ossinhos dele todo triturado. Não sobrou nada daqueles homens, porque Deus não mandou o anjo para cuidar deles. E nisso, o rei Dário viu, o quão poderoso é o Deus de Daniel, viu que aqueles leões, os mesmos leões, onde Daniel ficou a noite toda e não fizeram mal a Daniel, em um instante lançado aqueles homens já não existia mais aqueles homens, os leões já tinham devorado eles. Então, o rei Dário fez um decreto. Tá lá em Daniel, no capítulo 6, tá bom? No versículo 26, que fala assim, faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele
livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele foi quem livrou Daniel da cova dos leões. Nossa, gente, que legal essa história, né? Vocês viram? Por mais que aqueles homens ficassem observando, vigiando Daniel, não encontraram mal em Daniel, porque Daniel ele era fiel, era leal, era amigo do rei e também de Deus. E mesmo com essa lei que o rei Dário fez, Daniel continuou sendo fiel ao seu Deus e foi orar, mesmo sabendo que ele poderia morrer. Mas ele não viu a situação e permaneceu fiel, pois ele sabia que o seu Deus iria cuidar dele, pois ele não tinha feito mal algum, né, gente? Vocês viram que legal? Essa mesma história serve para a gente, independente do que estamos vivendo, a situação que estamos vivendo, né? Ventos contrários, a gente permanecer fiel ao nosso Deus, não desistir, realmente permanecer fiel, porque Deus, Ele vai cuidar. Deus vai mandar lá os seus anjos para nos proteger, nos guardar. Amém? Então, vamos permanecer fiel ao nosso Deus. Vamos continuar orando, né? Agradecendo a Deus tudo o que está acontecendo com a nossa vida. Mesmo nessa situação que agora estamos vivendo, que não é legal, né? Mas que venhamos permanecer fiel a Deus, tá bom? Não vamos esquecer de Deus, vamos continuar orando e agradecendo ao nosso Deus, ao nosso Papai, que Ele vai cuidar e proteger a gente, tá bom? Essa foi a história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima!